trabalho ele é de movimento, nosso trabalho ele é pessoal, nosso trabalho a gente decide fazer. Então, o nosso ano não vai ser determinado nem pela Copa, nem pela política, nem pela quantidade de feriado, porque isso, graças a Deus, nós não temos uma empresa física que vai ser, né, engolida por várias situações. Toda pessoa que opera no varejo está preocupada. Por quê? Porque ela vai ter que pagar imposto, salários, tudo dentro da empresa dela, independente se vai vender, se não vai, se o povo vai para a Copa e vai esquecer que existe. Não é assim, né, pela Copa? Né? O pessoal vai emendando e vai não sei para onde, vira, e aí, é que nem o pessoal disse que agora o pessoal só vai trabalhar depois do carnaval, a gente nem parou. Eu nunca parei. 15 feriados esse ano, né? Então, eu que opero no comércio, no varejo atacado, a gente sente. Mas aqui a gente está para falar da Doterra. Então, esse ano, a gente já teve muitos momentos na Doterra. Muitos. Mas esse ano, com certeza, o grande momento vai ser de negócio. Por quê? Porque os negócios que existem vão operar com muita dificuldade. E se você estiver fazendo o seu movimento aqui, as pessoas vão ver você crescer. E elas vão dizer assim, epa, peraí, aquele negócio é bom mesmo. Mas só que não tem ninguém para poder fazer isso por nós. Nós mesmos vamos ter que fazer isso acontecer. Porque isso daqui não depende de nada. A Doterra está pronta. Eu estava aqui dizendo, Ana, tem um passador, tem até o passador de slide. Aqui tem. Aqui tem tudo. A Doterra não precisava nem ter colocado essa sala para a gente trabalhar. Não precisava. A Doterra não precisava nem ter colocado essa casa Doterra aqui. Nada disso precisava. Isso tudo aqui é um bônus para a gente trabalhar. A gente faria da mesma forma e talvez faríamos até melhor. Porque às vezes, quando é mais difícil, a gente se esforça até mais. Porque é tão fácil vender um pedido e vir aqui buscar, que a gente às vezes até deixa de fazer. Então, e de fato esse ano é um ano para a gente se posicionar. Belo, o que é que eu faço? A gente vai conversar um pouquinho justamente sobre as conversas que você vai precisar ter ao longo desse ano com as pessoas que você quer trazer para o negócio. E essa conversa, primeiro, você precisa ter com você, porque afinal de contas, você precisa ser o sócio que você gostaria de ter. Eu vejo muita gente com dificuldade de apresentar um negócio, de trazer sócios. Mas uma coisa que eu sempre entendi desde o começo, e que eu fiz um acordo com meu marido, ele está aqui nessa noite, foi, nós vamos trabalhar como se tivéssemos colocado R$1 milhão nesse negócio. Porque se você não colocar uma responsabilidade dentro de Doterra para fazer, o custo fixo de Doterra, que para mim não é custo fixo, mas vamos considerar que seja R$600 a R$700. Deixa eu te falar uma coisa, eu trabalhava, sou concursada, eu ia para o tribunal. No mínimo, eu gastava muito mais do que R$600 para mim trabalhar lá. Por quê? Porque eu precisava ter roupa. Eu tinha meu deslocamento. Tinha meus lanches e minha alimentação ali todo dia. Então, tudo tem um custo, qualquer lugar que você trabalhe. O lugar que você trabalha, às vezes, faz festinha para alguém, divide ou não divide a cota, todo mundo paga. E assim é todo o trabalho, é assim. Tudo tem um custo operacional. Então, a gente precisa começar a conversar sobre empresa, sobre negócio, sobre Doterra, sobre iniciar de maneira cada vez mais leve e trazendo, de fato, sim, responsabilidade para a pessoa, porque ninguém vai começar algo acreditando que ela vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Porque se tivesse de qualquer jeito, eu não acreditava que dava dinheiro, porque eu nunca acreditei. Uma coisa fácil? Alguém aqui já teve alguma coisa fácil? Quem sabe que é difícil, duvida logo. Quem sabe que é difícil, duvida logo. Então, a gente, tudo bem
teve aí, né? Estourou, tigrinho. E é fácil para quem tem engajamento, não é? Né? É fácil. Tudo preço. Mas muitos, né, foram expostos. Porque a gente viu, né, tantas confusões. Mas via de regra, gente, não é. E aí a gente, às vezes, é levado a desejar algo fácil. Mas a gente precisa desejar algo que não vai nos dar, de fato, resultado. Então, essa conversa que eu quero ter aqui, né, para a gente realmente nos posicionar de uma maneira coerente nesse ano. Por que, Bela? Porque o seu posicionamento de hoje vai, quem sabe, daqui a 2 anos, porque tudo leva um tempo, te trazer um cenário completamente diferente do seu negócio. Não é porque você vai se posicionar hoje que amanhã você vai ter resultado. Então, quando nós começamos com a decisão, estamos botando 1 milhão, estamos. Por que eu estou botando R$1 milhão? Porque se eu não trabalhar como se eu tiver investido, se eu não considerar na minha mente como se a gente tiver investido, a gente não vem para cá. A gente não vem. Meu marido trabalhou o dia todo. Ele estava saindo de um compromisso, eu falei, vamos para a casa do terra. Vamos, ele está aqui. Porque esse aqui é um negócio que nós possuímos. Isso aqui faz parte de um patrimônio que nós estamos trabalhando para adquirir, para construir. Então, ou a gente se posiciona dessa maneira, ou nós não vamos ter, de fato, um negócio, um patrimônio. Isso é assim, acontece assim. Então, é a primeira coisa que eu quero que a gente pense. Como é que eu vou ser? Qual vai ser o meu comportamento? É como você quer muito encontrar alguém. Exatamente desse jeito. Alguém que não arranja desculpa. Alguém que não deixa para depois. Alguém que não adia. Alguém que encara as responsabilidades. Qual é o perfil de um sócio? É assim que a gente tem que ser. Mas a gente tem que desejar? Não, a gente tem que ser primeiro. Porque aí é uma consequência você atrair. É natural. Vai chegar a hora. As coisas vão acontecer. E aí a gente precisa ter conversas. Né? E aí eu quero sempre que você pense na conversa que você vai ter consigo mesmo, hoje. Por quê, Bela? Porque tudo parte da gente. Tudo parte da gente. A gente não teria construído um negócio do tamanho que nós estamos construindo se nós dois não tivéssemos posicionado da maneira coerente. Muitas pessoas começaram antes de mim, não estão mais. Muitas pessoas começaram comigo, não estão mais. Muitas pessoas começaram depois de mim, não estão mais. E está tudo certo. Porque muitas pessoas abriram empresa e também fecharam. Não tem problema nenhum, isso é um dado comum do mercado. Empresas abrem e fecham todo dia. Então, se um dia você ouvir, fulano não está mais. Se alguém fecha uma loja, você acha que o mercado está quebrado? Não. Aquela pessoa não conseguiu, ou aconteceu um problema, não houve gerência, ela não tinha capital de giro, alguma coisa aconteceu para que o negócio dela não conseguisse permanecer. Mas isso é comum, acontece toda hora. Na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina. O que a gente não faz é saber tanto. Porque ninguém conta que desistiu, que fechou uma loja. E aqui na Doterra isso vai ser ainda mais comum. Por quê? Porque não custa a você fazer. Então, é normal que mais gente diga que vai fazer. Muito mais gente tenta fazer Doterra. Por quê? Porque ela não precisa de dinheiro. Se muita gente abre empresa todo dia, imagine a quantidade de gente que se propõe a fazer Doterra todo dia. É muita gente. Mas quem realmente vai fazer? Quem assumir algumas posturas. E principalmente quem estiver disposto a mudar uma mentalidade. Por quê? Porque é sobre construir um patrimônio. E talvez muitos de nós não construímos até hoje, nós somos todos adultos aqui. A grande maioria das pessoas... Não só nós, mas a grande maioria das pessoas até hoje nunca construíram um patrimônio. Eu tenho uma casa. Tua casa é financiada? Ela não é tua.
Você mora de aluguel, você não tem patrimônio nenhum. Você tem um carro, o carro é financiado, ele não é seu. Às vezes vai levar a vida inteira para a gente conseguir pagar uma casa. Conseguir construir um patrimônio. E a gente quer que um patrimônio desse aqui a gente construa assim. Então, e para você pagar a sua casa, para construir um patrimônio, uma casa própria, que é o sonho de todo brasileiro, leva às vezes a vida inteira. Para construir um patrimônio aqui, também vai levar a nossa vida. E tá tudo certo, foi com essa mentalidade que eu comecei esse negócio. Então, compromisso com você, de quê? Compromisso com você de atender bem o seu cliente. Compromisso, cada perfil desse está no nosso negócio. E diante de cada pessoa dessa, a gente tem um nível de compromisso. Se você tem um cliente, você precisa cuidar dele. Por quê? Porque você está construindo um patrimônio. O seu cliente faz parte do seu patrimônio. Desde o começo eu me comportei dessa maneira. Eu nunca vendi por vender. Eu sempre procurei nutrir um relacionamento com aquela pessoa. Porque eu não estou fazendo um negócio de venda, eu estou fazendo um negócio de construção. O meu objetivo é ter aquela pessoa o resto da minha vida com o cliente. Então eu preciso nutrir isso. Aí eu vou ter um cliente que eu cadastro, um cliente que eu só vendo, um cliente fiel, depois um compartilhador, vou ter um construtor, um grande líder, um líder de líderes. Então, para cada pessoa dessa é um nível de compromisso. E você, talvez você vai passar por cada fase dessa. Por que, Bela? Porque eu era uma cliente. Eu era só uma cliente. Depois, eu me tornei uma compartilhadora. Aí eu falei, não, vou ser consultora. Eu comecei a cadastrar as pessoas. Tomei a decisão de ser líder. Então, por cada fase dessa eu passei. E em cada fase dessa eu assumi um compromisso diferente. A gente quer ter empresa. O primeiro que tem que aplicar a empresa normalmente, que tem que saber tudo, para o último que sai, somos nós. Minha mãe tem 70, minha mãe fez agora 73 anos. 74 anos. Minha mãe deve estar chegando da empresa agora. 74 anos. Minha mãe trabalha desde jovem. Desde os 16 anos. Nunca parou de trabalhar. E ela ama o que ela faz. Meu sogro tem 84 anos. Ele já operou hoje de manhã, ele é médico. Se tu chegar lá, a maior alegria do mundo, uma satisfação. 84 anos. Ele só não está no consultório porque meu marido não deixou mais. Ele que fez, né? Agora, justamente, ele que operou a Edna. Deve fui pra lá, tio, e aí tá tudo bem, minha filha. Ele que fez meu parto também, os 2 meninos. 84 anos trabalhando, feliz, com vigor, dá gosto de ver. Então, esse é o compromisso que ele fez na juventude quando decidiu ser médico. Meu sogro nunca desligou o telefone, nunca. Tá aqui meu marido. Meu sogro nunca viajou, deixou uma mulher para ter bebê com outro médico. Nunca. Meu marido só lembra de uma única viagem à vida dele, quando criança. Foi uma decisão que meu sogro tomou. Ele não tinha coragem de fazer um pré-natal e deixar a pessoa ganhar bebê com outro. Mas você já ouviu que isso já aconteceu com alguém? Sim. Mas meu sogro nunca teve coragem de deixar. Nunca. Ele dizia sempre. E se aí mulher tem neném toda hora, não tem. Imagina, ontem eu estava, né, infelizmente, eu fui para 2 velórios ontem. Os 2 velórios, todo mundo conhecia meu sogro. Todas tinham tido neném com ele. Eu dizia, meu Deus, como é que ele trabalhava tanto? Elas, minha filha, só tinha seu sogro. Minha irmã, mãe, não sei quem, foram falando. Eu digo, gente, trabalhou muito, né? E trabalha até hoje. Então, nós precisamos ter
os nossos compromissos. Bela, e a primeira conversa que a gente vai ter com as pessoas. Mas isso aqui é quando você assume esse lugar. Por quê? Porque a gente não pode cobrar aquilo que a gente ainda não faz. E também nós não estamos aqui para ser cobradores de ninguém. Eu não fico cobrando as meninas, mas eu incentivo elas a buscarem a melhor versão delas. Não é essa a nossa função, mas nós precisamos ter uma conversa. Por quê? Porque, afinal de contas, aquela pessoa quer desenvolver um negócio com você. Então, o que a gente faz quando a gente começa? A gente começa a desenvolver um relacionamento de confiança. Isso é muito importante. Mas essa pessoa é perfeita? Não. Eu não sou perfeita. Ninguém é. Mas a gente precisa conversar. Quanto mais você se dedicar, mais eu vou me dedicar a você. Claro. Quanto mais a gente vê a pessoa fazendo, mais a gente está com ela. Quanto mais a gente vê a pessoa com sede, mais a gente... Essa é a regra. Acontece com todo mundo? Não. Porque tem pessoas e pessoas. Mas aqui não. Eu estou falando do nosso negócio aqui, da nossa equipe. Então esse é o nosso comportamento. É aquilo que nós temos duplicado. Frustração acontece quando expectativas não são atendidas. Então vamos alinhar. Por quê? Porque eu não vou ficar na função de cobrar ninguém. Eu não vou ficar. Então a gente vai alinhando. Quando começa alguém novo, que traz alguém novo. Bela, fulana não está fazendo nada. Tranquilo. Bora fazer sozinha? Quando nós vamos levantar esse mês? Bela, eu estou sozinha. É sozinha mesmo. Porque você só vai conseguir alguém quando você for responsável por levantar o maior volume sozinha. E eu vou já falar sobre isso. Não tem problema, porque as pessoas vão vir. Vão vir. Nós é que precisamos ter a postura primeiro. Então, quando eu disse para vocês, no meu primeiro mês, o que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Trazer gente, então tá bom, eu vou fazer. E eu fui ali, 1, 2, 3, 4, 5, 47 cadastros eu fiz. Em fevereiro de 2019. Para mim fazer 47 cadastros, eu falei com muita gente. Com muita gente. No mês seguinte, eu falei, beleza, agora eu sei o que eu vou fazer. Porque no mês seguinte, continua de novo, e no outro de novo, e no outro de novo, e eu estou há 7 anos fazendo a mesma coisa o tempo todo. E Bruno está há 18 anos fazendo a mesma coisa o tempo todo. E meu sogro está há 50 anos fazendo a mesma coisa o tempo todo. E minha mãe está há 60 anos fazendo a mesma coisa o tempo todo. Por que a gente quer mudar? Se é esse o nosso trabalho, é esse o nosso negócio. Então nós precisamos começar a trabalhar a nossa cabeça. Porque quem mais atrapalha a gente são coisas que vêm na nossa mente. Eu tenho que fazer isso aqui de novo. Quando você tira da sua mente resistência, aquilo se torna padrão. Já, tu vai só fazendo. Acordou, faça, acordou, faça, acordou, faça, acordou, faço. Não tem resistência. Ai, de novo. Aí você começa a quebrar essa resistência. Porque é automático. Minha mãe acorda. Ontem a gente estava conversando. Porque ela deu uns exames alterados. Aí eu fiz ela fazer uma dieta. E ontem ela estava me ligando. Minha filha, eu estou passando mal. Ela teve acho que ela teve uma hipoglicemia. Ela ficou sem carboidrato. Falei, mãe, ela vai tirar o carboidrato. Dei uma chamada nela, né? Fiz um protocolo de óleo essencial. E ela disse, minha filha, eu passei esse dia assim, meio letárgica. Eu falei, esse é o carboidrato. Aí ela disse assim, mãe, acorda mais cedo. Ela disse, mas meu Deus, meu filho, não vou mais dormir. Porque eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar. Achei muito engraçado. Aí eu não abro mão, Isabela, eu tenho que orar, minha filha. E eu oro, quando eu oro, eu levanto e vou pra minha academia. Sabe, ela ora muito tempo, né? E aí eu falei, tá bom, então não dá pra senhora acordar mais cedo, porque eu queria que ela comesse arroz antes de treinar. Minha irmã, ela tá doidinha comigo. Arroz de manhã, eu digo, é assim que funciona. A senhora vai comer carbo só quando a senhora for para a academia, né? E aí ela tá, nunca fiz isso. Aí nós estamos discutindo essa dieta dela. Mas eu achei incrível ela me detalhar a rotina dela. É aquilo ali, acabou. Ela não acorda para dizer assim, não quero ir para a loja hoje. Não tem isso. Pelo contrário, a gente chegou de Goiânia, da estrada um dia, a gente dirigiu quase 24 horas. Eu falei, mãe, a senhora vai dormir amanhã? A senhora, não, minha filha, eu tenho que ir para a loja. É automático.
A primeira coisa que meu marido faz quando ele acorda, veste a roupa e vai para a loja. O que a gente tem que fazer quando a gente acorda? Fazer do terra todo dia. Nós temos que vestir a skin e trabalhar. É todo dia. Do mesmo jeito se você tivesse uma empresa para você abrir. Minha mãe não escolhe, nem escolhe o dia que vai, e nem acha bom se vai. Não, é automático, é aquilo ali. E pronto. E vai e faz. Então, a gente precisa alinhar a expectativa com a gente mesmo. Por quê? Porque senão você vai se frustrar. Você vai dizer assim, não dá. Não é que não deu, você ainda não fez. É simples assim. Porque isso aqui dá para qualquer pessoa. Eu estava falando com a Elza ontem. Rapaz, a Elza está dizendo, Paz Isabela, qualquer pessoa consegue. Eu digo, graças a Deus. Porque, de fato, a maioria não vai conseguir abrir uma loja. A maioria não vai. Mas a maioria, quem quiser, vai conseguir fazer tudo isso. Então, a primeira conversa crucial você vai ter com as pessoas, sim, mas você vai ter com você. Com você, principalmente, para que você não se frustre, para que você possa ter a ajuda do seu mentor na medida que você merece. Porque você vai fazer por onde ter a ajuda dele. Isso tudo aqui para você colocar em primeira pessoa. Antes de você falar para o outro, você fala para você. Por quê? Porque é um relacionamento de confiança. Então, antes de alguém confiar em você, você tem que confiar no seu mentor. E assim você vai avançando. Esse é um negócio de construção e não de sorte. Aqui você cresce por consistência diária, não por picos de empolgação. É todo dia. Eu não preciso falar de novo que eu acabei de repetir. Eu estou bem empolgada. A Bruna abriu a loja. Há 18 anos atrás, a gente abriu a loja em 2007. Todo dia a gente estava lá. Todo dia a gente estava lá. Aí a gente cansa. Por quê? Porque não dá dinheiro. Não. A gente vai do mesmo jeito. Vai ou não vai, Daqui? Vai do mesmo jeito. Dando, não dando, do jeito que for. A gente está lá. Abre, faz tudo direitinho. A gente não tem opção. Não existe isso na nossa mente. E nós precisamos, não é empolgação, é todo dia. O que eu vou fazer todo dia? Você só vai dormir quando você cumprir. Eu fiz parcial do terra por anos. E mesmo assim eu construí uma agenda de trabalho. E eu cheguei a vontade. Então não é, eu sei, graças a Deus eu passei por todo o processo, porque ninguém vai me dizer que não dá. Porque eu fiz. Com 2 crianças, casada, com 2 empregos, o terceiro era do terra. Com toda a dificuldade que você também tem, eu também tinha. E eu fiz. Por quê? Porque eu fiz um compromisso comigo. Eu entendi onde eu queria chegar. Eu alinhei minhas expectativas. Eu decidi o que eu ia fazer e fui. E não tinha opção. Era igualzinho eu ia para o tribunal todo dia. Igual que nem. Eu tinha que estar lá na hora tal, porque eu tinha que bater meu ponto. Do terra era do mesmo jeito na minha mente. Porque só faz se for assim. Quem entra entendendo o jogo, permanece. Quem entra iludido, desiste. Eu adorei que agora a do terra aceitou essa ideia das mulheres essenciais. Por quê? Porque nada mais é do que uma construção de um posicionamento empresarial. Para a gente ser empresário, a gente tem que ter atitude de empresário, mentalidade de empresário, postura de empresário, ação de empresário, compromisso de empresário, faturamento de empresário, porque às vezes é nada. E a gente continua do mesmo jeito. Porque quem tem a postura de empresário não tem a postura de assalariado. Não é por quanto eu vou ganhar. Eu falei lá em São Paulo agora, quando eu entrei nesse negócio, eu não perguntei para a Ravel, quanto eu vou ganhar? Eu não perguntei. Eu disse para o meu marido, eu quero ir lá nos Estados Unidos. Eu já entrei pagando, botando. Porque eu precisava entender o tamanho da coisa. Eu não sei você, na verdade eu tenho certeza que você, assim como eu, não tem tempo a perder. Ninguém mais novinho aqui.
Nós estamos tudo aqui com o objetivo de construir algo que até hoje nós não construímos ainda. Nós estamos aqui por uma oportunidade que até então não tinha chegado para a gente ainda. E nós vamos fazer valer ela. Eu não tinha mais idade para dizer assim, bora aventurar, bora brincar de fazer doutorado. Não, era para fazer dar certo. Era a oportunidade que eu tinha e eu entendi. Falei, nenhuma das minhas empresas é igual isso aqui. Eu vou fazer. Eu não disse quanto eu vou ganhar. Eu não perguntei para ela. Ei, quanto vai entrar na minha conta esse mês? Era quanto eu ia gerar. O dinheiro que eu ia fazer, qual era? E eu ia trabalhar para fazer aquele dinheiro. Então a gente precisa entender. Eu nunca entrei iludida, vai ser fácil. Menina, ganhar 50 mil rapidinho. Eu sabia que não era. Até porque para você ter um salário de 50 mil, dentro do mercado tradicional, deixa eu te dizer que tem que ser o cara do cara, a mulher da mulher, extra, mega. Nem sei se tem salário de 50 mil em São Luís. Juízo. Nem é. Não. Desembargador, né? Também, se for o básico, não chega. Eles ganham por ele. Mas o salário dele não é. Entendeu? Então, e aí, mesmo se for um juiz, né, digamos assim, trabalhou a vida toda, se ele estiver com marca de primeira instância, que é morando em São Luís, ele passou a vida toda no interior, sacrificou a família, a vida inteira. Hoje o juiz nem chega mais na comarca aqui, nem vem mais pra cá. Ele esquece, acabou, ele fica na mesa. Onde o tribunal mandar. Nunca acabou. Antigamente você tinha expectativa de um dia chegar na capital, agora não. Não sai com a mesma coisa. E concurso preparando com uma empresa. Não tem comparação. Não tem nada a ver. Né? Eu estou falando de salário de empresa. Eu acho que não tem nenhuma empresa que paga para um alto executivo dentro de São Luís 50 mil. Nem quem recebe por comissão. Então, existem aí muitos assessores que ganham, né, sei lá, que ficam às vezes com 2, 3 celulares, trabalham domingo a domingo. E não é. E a gente quer construir isso, sabe que existe uma ferramenta, mas com a mesma postura, com o mesmo comportamento. Não vai dar. Não vai dar. A gente não equilibra os pratos, não. Meus pratos se desequilibraram. Meu sábado, antigamente, era para minha família. Quando eu fui do terra, meu sábado tinha que ser na terra. E o domingo, muitas das vezes também. Porque a semana eu estava no tribunal. E eu estava lá na loja. E foi assim que eu construí. Foi desse jeito que eu fiz. Por quê? Porque senão eu não ia fazer. Porque senão, sabe, eu ia chegar, estou morta. E eu não ia fazer. De noite eu ia chegar e dizer, meu Deus, trabalhei o dia todinho. Então na minha cabeça era muito óbvio. Trabalhei o dia todinho, né? Vou fazer do zero. Tô cansada. Nem pensava que eu estava cansada. Eu chegava, dormia, tomava banho, comia. No outro dia pro tribunal, ia fazer do terra e fui fazendo. Porque quem sabota a gente? A mente. Então por que eu nunca pensei em desistir? Porque eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu me propus a fazer. E nós precisamos tomar essa decisão. E aí você chegou aqui, então parabéns. Porque você está decidido, você entendeu. Você vai construir o melhor negócio da sua vida. Nós estamos em 2026, é o ano das oportunidades. 2027 talvez vai ser mais desafiante do que 2026. É o ano de você se tornar a melhor pessoa. Para você se tornar a melhor pessoa, as melhores experiências, o melhor repertório. É o ano para você ler a maior quantidade de livros. É o ano para você avançar em mentalidade, em posicionamento. Para que você possa aproveitar todas as oportunidades que vão surgir. Para que você cresça. Para que as pessoas possam ver você em outro patamar. É assim que a gente vai começar a escalar. Não tem como ser diferente. Uma pessoa me perguntou assim, Bela, como é que eu faço? Porque eu não estou conseguindo tal coisa. Eu fui muito sincera com ela. Quantos anos demorou para eu conseguir te trazer? Aí ela disse, tantos. Eu disse, porque eu era boa ou eu estava ruim? Porque eu era ruim.
Eu só consegui, depois de tanto tempo, conversar contigo. Não foi? Foi. Porque no tempo que eu não conseguia, eu ficava, cara, mas por que eu não consegui? Peraí, deixa eu melhorar. Por que eu não estou conseguindo? Como é que eu não estou conseguindo levar essa conversa? Por que eu não estou conseguindo trazer? Por que é a rejeição? Por que não me ouve? Por que me evita? E eu ficava ali, naquilo. Eu não aceito, vou embora. Eu preciso mudar essa fase. Eu preciso, as pessoas não podem sabe? Não querer, elas precisam querer me ouvir. Elas precisam querer chegar. Precisa fluir, precisa ser mais leve, eu preciso melhorar. Porque a gente, vocês querem ouvir uma coisa mágica, né? Mas então eu me coloco nesse lugar que eu vivi, porque aí fica mais fácil vocês entenderem. Porque não é sobre dizer assim, tu ainda não está boa. Mas se eu disser assim, que eu não consegui acessar antes dela, é porque a gente pode ir melhorando, não é? Então esse é o caminho, e é todo dia, é todo dia, é todo dia. Pra gente fazer jus ao patrimônio que a gente vai construir, porque vai ficar para os nossos filhos. Fui vir pra cá e Joaquim, mãe, vou de chinelo não, calça um tênis, nós estamos vindo trabalhar. Porque desde pequeno, não é? Eu preciso ensinar eles que há uma postura. Bote uma camisa, eu quero uma camisa polo. Tá? Já vi? Tô lá arrumar. Mãe, assim tá bom? Tá ótimo. Assim tá bom. Né? E aí, ele se organiza, escove seu grito, vamos embora. Foi, Joaquim? Então, eles vão trabalhar com o Bruno, né? Agora nas férias. Aí levantavam, botavam um shortinho de chinelo. Eu digo, epa, bora, pode voltar. Todo mundo se vestir. Calça um tênis, vocês estão indo com empresa, vocês vão trabalhar. A loja de vocês. Porque desde esse tamanho que a gente ensina postura, mentalidade, comportamento. Quando eles chegarem lá, eles não vão ter tanta dificuldade. Isabela não tive quem me ensinou, mas agora é hora, você já é adulto. A gente precisa ter postura e comportamento de adulto. E aí, se você chegar nesse lugar, parabéns, você está começando, vamos embora. A meta é que você se torne independente. E eu estou falando como para vocês, mas é para vocês anotarem, porque depois vocês vão ter essas conversas. Bela, eu vou ter essa conversa na hora que a pessoa se cadastra? Não necessariamente. Porque ali você ainda está nutrindo um relacionamento. Você está ali, né? Vocês estão juntas, começando, e ali você vai se tornando, vai conduzindo. Mas isso aqui, primeiro, é a conversa com você mesmo. Mas claro que aos poucos você vai poder dizer para ele, olha, eu preciso que você se torne independente. É o nosso objetivo. Você concorda que isso é uma boa ideia? Por quê? Porque foi o que eu fiz. A Vera apresentou 2 vezes para mim. Nunca mais. Foi bom para mim ou não foi? Claro que foi. Por quê? Porque eu comecei a me expor. Porque tudo que a gente evita é o que dói. Porque a gente não quer ouvir não. A gente não quer se sentir mal. A gente não quer fazer com que as pessoas nos olhem de uma maneira assim. Aí a gente quer levar a Edna. Edna, vamos comigo. Né? Porque aí a Edna vai falar, não, olha, você vai dar o jeito dela. E aí tu não vai ficar assim malzona naquela apresentação. Mas aí eu falei, beleza, eu vou me expor. Eu fui para apresentações que foi tão ruim, que eu entrava no carro e eu dizia, ninguém me ouvia. É verdade. Eu nunca esqueci, me marcou muito. Eu fui para uma apresentação no Residencial Pinheiros. Gente, eu tinha chegado do tribunal, botei as coisas no porta-malas do carro, fui para aquela casa, desci com um monte de coisa, nem me lembro, nem tinha tanta coisa assim, mas desci com minha sacola. E aí fui apresentar sozinha, não sei nem onde era aquele, não sei nem quem é aquele, não sei nem como foi que eu marquei essa reunião, nem me lembro. Não sei nem quem é aquele povo, mas nem me lembro nem quem é. Aí, tava na sala, sentou-se, sei lá, 3 mulheres. Gente, aí tinha umas crianças. Gente, você que eu tava no hospício, de verdade. As crianças gritavam. Gente, eu falei, 40 minutos só. Ninguém me ouvia. As mulheres, elas conversavam entre elas. Meu Deus, eu dizia, meu Deus, que loucura, não sei se quem é maluco, ou eu ou elas, né? Porque eu não parei de falar, eu continuei a falar aquele negócio, agora eu vou fazer.
Eu tava treinando, né? E aí, beleza, gente, aí terminei. Gente, eu nem ligo, obrigada e tudo. Gente, eu fui guardar minhas coisas no porta-malas, sei lá que hora já era, sozinha. Meu marido em casa, meus filhos. E nesse dia eu fui pra casa, era um caminho, eu disse assim, meu Deus, será que eu tô doida? Né? Que loucura é essa? Mas ali eu cheguei em casa, nem falei pra Bruno nada, tomei meu banho e falei, tá bom, amanhã eu vou pra outra. Porque se eu não me expôs, se eu não me colocasse nesse lugar de doer, eu não ia melhorar. Como é que eu ia ficar boa? Eu não ia ficar boa nunca. Porque foi horrível, foi muito ruim. Ela não prestava nem atenção. Eu não sei, ela não sabe, não me perguntaram nada, ninguém comprou nada, não aconteceu nada. Mas foi necessário, só que deixar aberto a tal de uma fora. Acabava. Então, foi necessário. Então, quanto mais rápido a gente fica independente, é melhor. Por quê? Porque a gente vai se tornando forte. A gente vai, pegando a pancada ali. Não é que você não possa ir com a pessoa. Claro que a gente pode, é tão legal quando a gente vai junto. Eu amo fazer coisas junto, eu gosto de treinar junto, eu gosto, é melhor, é mais leve. Mas, se você puder começar a se expor sozinha, para você ter as suas vivências, para você ter também o seu crescimento, você vai começar a observar que a coisa vai ficando mais forte, você vai se tornando mais forte. É diferente. Então, a independência é algo muito poderoso. O sucesso ama velocidade, ama. Ignorância pegando fogo, é melhor ter conhecimento congelado. Foi o que eu fiz. Fui pra lá, fala o que você nunca tinha feito, foi a primeira vez. E falei, Deus, quem sabe eu decorei, acho que eu decorei igualzinho, falava, não tem nadinha, graças a Deus, esse negócio a gente não tem que inventar. Lavanda serve para as mesmas coisas, a gente fala igualzinho, a Ana Paula fala, pode usar os mesmos exemplos, tudo igual, não precisa, só você precisa fazer. Quase sempre você vai ser solicitado a agir antes de estar pronto. Estou disposto a agir antes de me sentir pronto. Eu quero que você fale isso. Isabela, mas eu sei fazer classe e um negócio. Para quantas pessoas você vai apresentar esse ano? Porque no final do ano você vai estar pronto para o negócio, dependendo da quantidade de pessoas que você apresentar esse ano. Porque teve pessoas que eu passei 4, 3, 2 anos recrutando. Porque não estava pronta. E aí, como é que eu fui ficando pronta? Eu fui ficando pronta à medida que eu fui fazendo. E eu não parava de fazer. O que acontece normalmente quando a gente não consegue? A gente para. Tá difícil, o que a gente faz? Para. É o contrário. Não para, continua, porque tu não vai ficar boa nunca se tu parar. Não tem como ficar. É igual a qualquer outra profissão. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E quanto mais você colocar velocidade, as coisas acontecem mais rápido. Então, cada um escolhe como quer caminhar. Mas se você decidir ir mais rápido, é melhor, claro que é. Só que se você decidir ir mais rápido, você tem que dói mais. Porque você se expõe mais, você tem menos tempo, custa mais. Você abre mão de mais coisa. Que foi a minha decisão. Pode não ser a sua, mas foi a minha, porque eu queria cuidar, eu queria andar logo. Eu não queria ficar, não, daqui. Não, eu quero logo, vamos embora. Quando eu quero chegar bem aí, eu quero ser Premier, eu quero ser Silvia, eu quero ser Gold logo e LG. Entendeu? E as pessoas também querem. Mas aí você quer tanto um líder, por exemplo, um líder que queira chegar a Silvia. E você já está agindo como Silvia? Porque se você estiver agindo como Silvia, você vai conseguir trazer o Silvia. Se você estiver agindo como Gold, você vai conseguir trazer um bom Premier. E as coisas vão acontecendo assim. Então você vai responder, você quer crescer rápido ou normal? E você vai perguntar para essa pessoa também. À medida que você for conversando com ela, você quer crescer rápido ou normal?
O seu primeiro porquê é muito importante para você desenvolver esse negócio. Por quê? Porque ele vai mudar. O seu porquê ele vai mudando. Mas existe um primeiro porquê. E você precisa estabelecer ele hoje, se você não tem. E a pessoa que vai entrar com você também precisa estabelecer o porquê dela. O que é o porquê? É aquilo que te faz, talvez, chorar. A gente até falou isso no Lidere, né? Mas é aquilo que vai te sustentar nos tempos difíceis e que vai te manter fazendo a longo prazo. E assim, às vezes a pessoa vai ter dificuldade de dizer o porquê dela. Porque é difícil mesmo. Você começa a entender os porquês e à medida que você vai melhorando, é igual contar história. Vocês acreditam que eu tenho uma história de vida incrível, mas eu só aprendi a contar ela esse ano? Tem 7 anos que eu faço esse negócio. A história que eu contei em São Paulo, eu nunca contei. Nem aqui. Eu aprendi a contar essa história esse ano. E eu sempre ouvi líderes dizer, aprenda a contar a sua história. E eu sabia que eu não sabia contar a minha. Porque é uma habilidade que a gente adquire. 7 anos eu faço do terra. E eu não sabia contar a história. E todo o tempo eu dizia, meu Deus, o que é que está faltando para eu saber contar a história? Era o tempo todo nesse treino. Era o tempo todo. Porque não é só aquela historinha que tu conta quando tu está fazendo a apresentação, não. É uma história que move as pessoas. É diferente. É uma história que, de alguma forma, vocês vão sentir quando isso acontecer. Porque eu sempre escutei isso. Quem ouve sempre isso fala, você vai ter que contar a sua história. E às vezes, hoje, talvez vocês possam até saber contar a sua. Mas eu estou dizendo aqui para vocês que eu aprendi a contar a minha agora. E eu só aprendi porque eu nunca parei. Desde 2019, eu faço esse negócio todos os dias. Eu durmo e eu acordo pensando nesse negócio. Todo dia, não tem nenhum dia que eu não faço esse trabalho. Por conta da decisão que eu tomei lá em 2019. Por conta do investimento que eu decidi fazer com meu marido na nossa mente. Porque quem coloca 1 milhão num negócio, não desiste dele. E nem deixa de pensar nele todo dia. E nem deixa de pensar como vai fazer ele melhor todo dia. Hoje meu marido diz, Isabela, eu vou trabalhar com tal coisa na loja dele, uma coisa que ele não faz ainda. Porque dono de negócio é assim. É o tempo todo trazendo algo a mais. É o tempo todo pensando como pode agregar. É o tempo todo. Não para. É assim que funciona. Então, se você não inicia o mês pensando em como você vai fazer do seu mês, você ainda não é dono de negócio. Se você não para analisar tudo que você vai fazer, você ainda não é dono de um negócio. Porque se Bruno não se comporta dessa maneira, ele nem fecha o mês. Ele tem que ter tudo ali, ó. Pensar milimetricamente como é que vai ser o serviço que ele vai entregar. Tá demorando esse serviço, tem que sair, eu tenho que liberar o elevador para entrar outro, vambora. Nós temos tantos dias, vambora, a mercadoria está pedida, não sei aonde, tem que chegar. A peça do carro tá pelo chassi. Nós estávamos em São Paulo recebendo peça de carro lá. Controle, chave, um monte de coisa, traz na mala. Dono de negócio é assim. Eu nunca vi meu marido viajar e não atender telefone, é 24 horas no telefone, resolve aquilo, atende fulano, vende pra não sei quem, e faz isso, faz aquilo outro, é o tempo todo. Aí eu vou ver a Marta Terra e tiro férias. Não atendo meu telefone. Não atendo meus clientes. Como é? Não funciona. Para onde eu vou, eu atendo. Eu estou trabalhando igual. Se eu tenho que fazer uma reunião, eu faço. Se eu tenho que estar com vocês, eu estou. O que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. É assim que o empresário vive. Não é diferente. É assim que o empresário vive. Então, você precisa ter o seu porquê do início. Talvez e dessa pessoa também. Por que você quer fazer o quê? Qual é o seu porquê? Talvez ela vai dizer, porque eu quero sempre sonhar em ser empresária. Porque eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. Porque eu não quero viver o que eu vivi na minha casa.
Porque eu não quero repetir o mesmo padrão dos meus pais. Talvez tem pessoas, quando a gente lê aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, a gente vê o padrão de comportamento da família dele que ele não queria ter. Porque o pai dele era alguém que vivia endividado. O pai dele era alguém que uma hora tinha e outra hora não tinha mais nada. E padrões, a gente ou quebra ou repete. Porque aquilo ali, mesmo que tu não queira, acaba acontecendo igual. Então, qual é o seu porquê? E aí essa pessoa vai te dizer, eu estou lançando meu negócio esse mês para quê? Eu tenho uma renda extra, eu quero de dívida, porque eu quero comprar um carro, porque eu quero ter uma casa própria. Por quê? Você tem que ter um porquê. Zona de conforto. Não existe. Faça só o que você ama. Não. Eu amo o que eu faço, mas muitas das vezes eu tenho que fazer o que eu não gosto. Coisas desagradáveis. Eu tenho conversas desagradáveis. Eu tenho situações desagradáveis para resolver. Tenho problemas difíceis. Vem tudo, como vem logo completo. Eu amo fazer do terra, mas ser empresário e assumir essa postura tem suas dificuldades. E a gente vai ter que viver do mesmo jeito. Não tem que só fazer o que ama. Eu sou que ama ser médico, mas tem a parte ruim, a parte difícil, a parte desafiante. Toda profissão tem. Então, a gente precisa... A vida tem, né? A vida tem, né? E quando você vai falar para essa pessoa, você vai se perguntar, e quando você quiser desistir? Talvez o seu líder não vai te perguntar isso, mas você vai dizer para ele, eu queria que você fizesse esse compromisso. Como você gostaria que eu, como seu mentor, respondesse quando você quiser desistir ou quando você ficar em silêncio e parar de aparecer? São algumas conversas que nós precisamos ter. Talvez não no início, mas tem gente que some. Acontece, e muito. De repente, aparece. Aí quando aparece, o que é que tu faz? Bora aqui. Tu te dizer uma coisa, tu sumiu, né? Beleza. E agora me conta, como eu vou me comportar quando isso acontecer? Como é que tu quer que eu faça? Porque às vezes a gente fica sem saber. E é normal. Isso aqui é um negócio de crescimento pessoal. A gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. A gente vai aprendendo a conviver, a entender cada um. Cada uma das meninas que eu tô ali no dia a dia, cada uma é de um jeito. Cada uma tem um problema, uma demanda, um comportamento, um jeito de ser. Cada uma tem suas qualidades, suas virtudes, e elas são completamente diferentes. É igual filho. Eu tenho dois, mas eu todos dois. Eles não têm nada a ver um com o outro. A gente fica besta. É mãe, né? Como que a gente pode ter filhos que são tão diferentes? Tão diferentes. E a gente fez tudo igual. E sócio também é assim, pessoas são assim. Então a gente precisa amar muito as pessoas e aprender a lidar com elas. E são habilidades que a gente vai adquirindo. A olhar para as pessoas e ver nelas aquilo que elas não enxergam. Essa é a maior habilidade que a gente pode ter. Ao invés de a gente só olhar defeito, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Todas as vezes que eu queria ver um defeito, eu dizia, mas eu não vou ver o defeito. Porque se eu ver o defeito, eu não vou enxergar o potencial dessa pessoa. E a gente vai tendo que ir mudando a lente. É igual filho. Quando a gente faz qualquer curso, qualquer imersão, você aprende que você não pode reforçar o negativo. Reforçar o negativo é ficar falando, até a maneira de falar. A gente erra muito. E com as pessoas que a gente queira, toma a decisão de acreditar nelas, é da mesma maneira. E a lente da gente vai mudando e a gente vai avançando. Então, são conversas que são importantes e chega a hora de ter. E a gente precisa lembrar disso, né? O poder da decisão, que é o que nós estamos fazendo aqui. O significado da palavra decidir vem da palavra latina decidere, que é uma combinação de fora mais cadere, cortar. É hora de cortar as outras opções. Então, quando eu decidi fazer do terra, não foi uma decisão que eu tomei para ver se ia dar certo. Foi para fazer dar certo.
As mesmas dificuldades que eu passei, todo mundo passou. Teve gente que não suportou. Teve gente que não quis. Teve gente que preferiu abrir mão. E tá tudo certo. Mas eu tomei a decisão de que a gente ia fazer. De que a gente ia fazer, de que a gente ia crescer nas dificuldades, de que a gente ia avançar, de que a gente ia se superar. E isso era todo dia. Eu tomei uma decisão. Não era para ver se ia dar certo, mas era para dar certo. O meu acordo com o meu marido era 10 anos para ver, para analisar. A gente achava que em 10 anos a gente não ia ganhar nada. E aí quando alguém diz assim, mas quanto eu vou ganhar? Eu digo, aí isso daí eu vou trabalhar a mentalidade que eu não acho ruim. Porque isso é o mundo, é assim. Quando as pessoas vão para uma entrevista de emprego, o que elas perguntam? O salário. Só que isso aqui não é um emprego. Porque quanto você vai ganhar aqui, é você que tem que me dizer, é o contrário. Isso aqui é um negócio que você está abrindo e assumindo. E ele depende 100% de você. Como um bom gerente, como um bom dono, como um bom administrador. Como aquele que vai criar as campanhas, fazer as reuniões, incentivar as pessoas, tirar delas o melhor. Porque você não faz com que a pessoa queira ser melhor numa área dela ruim, não. Você pega no que ela é boa e faz ela, caprichar naquilo ali. Às vezes a gente vai querendo a vida toda mudar a pessoa. Não, fulano tem que fazer tal coisa. Fulano não sabe fazer tal coisa. Fulano é boa em quê? Pode deixar ela fazer aquilo que ela é boa. Botar quente naquilo, ó. A gente perde um tempão da vida querendo aprender a fazer uma coisa que a gente não é boa. Por que vocês são bons? O que é mais fácil você fazer? Pois capricha nisso. Não fique te comparando com ninguém. Porque o seu negócio vai ter o seu jeito e a sua cara. Vai ser do jeitinho, quanto mais leve for. Se você for boa de fazer de um jeito, faz desse jeito. E faz. É desse jeito. Não é porque fulano está fazendo de outro, tu tem que fazer sempre daquele jeito, tu não dá conta. É difícil para ti. Capricha no que tu é boa. E vai para cima. Porque aí tu vai começar a construir o teu negócio. É teu, não é meu. Não é meu. Desde o começo eu falei, eu vou fazer do jeito que eu der conta esse negócio aqui. Eu vou fazer. E assim eu ia pra cima para fazer. Então, não é para ver se vai dar certo, é até dar certo. E o que a gente vai fazer? O básico bem feito, todo dia. Todo dia. Não são grandes ações mirabolantes. Tu pode fazer a melhor ação do mundo, tu pode ir para a melhor feira no mês seguinte. E no mês seguinte, como é que tu vai fazer? Isso aqui é todo dia. Aí a gente às vezes vai para um lugar, tem uma coisa mirabolante, agora a gente está no desafio. É só para agora. Porque depois acabou, a gente continua. De vez em quando, a gente tem que ter uma ideia, né? Quem gostou da ideia do desafio? Porque qual é o meu objetivo? E eu fico o tempo todo buscando uma troca. Amanhã de manhã vai ter blitz. Vai ser uma Blue Diamond delas, né? E Luciana. O que elas vão fazer? Elas vão trocar informação. E ali é um ambiente que a gente cresce. E às vezes uma pessoa de fora vir falar a mesma coisa, surte um efeito diferente. E tá tudo bem, é que nem filho. Às vezes eu chegava pra minha mãe, a senhora não sabe. Ela já tinha me dito aquilo. Ela cansava de me olhar e dizer assim, meu Deus, eu já falei isso para ela tantas vezes. E aí, porque outra pessoa falou, eu achei o máximo. Pela maneira como falou, né? E isso, não, aqui também é assim. Então, por isso que a gente fica buscando essa troca. Porque é legal, é importante a gente fazer isso. Mas é o básico que vamos fazer. E uma coisa que eu quero, para a gente caminhar aqui para o nosso final, trabalhar bastante com vocês hoje. Algo que eu tenho pensado bastante é sobre
clareza do nosso modelo de negócio. Uma coisa que, desde o começo, eu me posicionei, eu estava analisando esses dias, né, para que eu pudesse, assim, de fato, pensar o que a gente fez, não é diferente, mas que de fato trouxe esse resultado, tem feito com que a gente permaneça. E com certeza é a convicção de que nós somos distribuidores desse produto. Porque é diferente você entender que você é um distribuidor e que você é só um vendedor. É muito diferente. E desde o começo até hoje, ao longo desses 7 anos, porque eu faço agora 7 anos de Doterra. Esse mês eu faço 7 anos de Doterra. O que de fato foi o ponto-chave? Essa ideia de que eu era uma distribuidora desse produto. De que através desse negócio, através da experiência e do relacionamento, eu ia construir meu negócio. Então eu não gero experiência só uma vez. Eu não vou para uma academia servir um produto só uma vez. Eu vou fazer isso o resto da minha vida, todo tempo, todo dia. Eu vou criar oportunidades para fazer isso. Eu vou me colocar em situações, eu vou falar para as pessoas, eu vou dar ideia, eu vou trazer, vou me colocar. Vai ter o quê? Vai ter, eu ouço falar que vai ter uma coisa. Posso levar colagem? Deixa eu ir. Vou para uma academia, já vou pensando como é que eu vou estar lá. Todo tempo a gente proporcionando experiência para as pessoas em todo lugar. Tá na alta. Pessoas formularem a própria marca de cosmético. Está muito forte. Quando elas formulam a própria marca do cosmético delas, gente, elas assumem uma skin completamente diferente. Todo dia ela distribui aquele produto. Ela senta com alguém para falar dele. Ela ensina sobre ele de alguma forma. Ela se conecta com alguma pessoa que vai de alguma forma fazer com que aquele produto seja visto por algum nicho. Ela vai começar a se mover estrategicamente para que aquele produto seja conhecido. Ela é a principal pessoa da marca dela. E assim se vai. Todo dia. E desse mesmo jeito, a gente tem que começar a fazer esse negócio. E essa mesma skin, a gente tem que assumir. Eu preciso mostrar o meu produto como um estilo de vida. Quando você vai para o Instagram, quando você vai para o status, quando você anda com seus olhos, quando você bota uma água com gás, quando você mostra, não é se amostrando, não. É a skin empresária, dona de um negócio, distribuidora de um produto. Não tem como ser diferente. É 24 horas assim. Você tem que ficar pensando para quem que eu vou conversar, como é que eu vou. Por que a dona de uma marca de um cosmético consegue visitar uma dermato e a gente não? Qual a diferença? Porque ela não está nem representando um grande laboratório. A diferença é só a postura dela. A convicção que ela tem acerca do produto que ela desenvolveu. E esse produto aqui você não desenvolveu não, mas você agora é distribuidora dele. Você precisa assumir esse lugar, esse papel. E eu assumi esse papel desde o começo. No começo as pessoas começam a dizer que tu é chata, começam a te julgar, porque ainda nós temos preconceito. Mas não tem problema não. Porque é só uma questão de tempo. Não para. Onde você vai é com seus produtos. Todo dia mostra seus produtos. Fala deles. Você não é repetitiva, você é distribuidora. Não tem problema. Agora, se você não assume, não tem essa postura, você ainda não entendeu o seu papel. E se você pensa que você está... Gente, o que é a... Vamos lá falar dela, porque não tem jeito, né? O que é que ela faz todo dia? Você sabe o que eu estou falando, sabe? Vocês nem falam o nome. Quem é? Ela mesma. Todo dia. Gente.
Gente, muito cheirosa isso aqui. Desse jeito, todo dia ela faz isso. Bom dia, bom dia. Todo santo dia. E agora é shampoo, toda hora ela inventa uma coisa. Ela tentou até vender óleo essencial, mas não deu pra ela. Viu? Porque não dava mesmo. Eu pensei comigo, meu Deus, não é possível. Até essa também não agora. Mas ela vai lá e ela faz o nome dela. E ela vai fazer uma live em Dubai. É para poder fazer a live em Dubai, é para chamar a atenção. Ela é distribuidora do produto dela. A marca é dela. Ela assumiu aquela skin. Ela pode estar com Vini, Júnior, quer nem saber, entendeu? Eu vi ela dizendo assim, eu nem sigo ela. Mas de vez em quando ela faz a pena. Eu vi ela dizendo assim, Giz, ele disse que eu fui, mas meu cheiro ficou. Eu digo, pá. Olha só. Em tudo que ela faz. E por quê? A intencionalidade. Claro! Eu não tô nem aí se vou dizer que tu não tá nem aí, tu é distribuidor. Ou tu assume o negócio que você tá fazendo da maneira como tem que ser. Porque o diferencial dela foi esse. E ela caiu na graça, uma graça sobre ela, isso é incontestável. Até porque a sócia dela não tem a graça dela. Mas ela é uma demonstração de uma postura que ela assumiu. Ela é uma empresária, ela tem uma marca. Ela leva aquilo ali para Dubai, onde ela vai, pode ser por onde for, ela está com aquele trem dela. Pode não ter nada a ver, ela não está nem aí. Entendeu? E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mostrando o quê? Você é empresária todo dia. Tem que mostrar o nosso produto, tem que mostrar feedback de produto, tem que mostrar a sua vida, se você quiser. Ok? Mas eu não posto nada. Não posto, então fala. Porque também eu passei 2 anos sem rede social. Mas minhas amigas, meus amigos, para onde eu ia, era uma sacola de óleo, era abrindo o olho, era passando o olho, era loucura. Eu não tinha rede social. Eu cheguei a Blue Diamond sem Instagram. O que eu não fazia no online, eu fazia no offline. Porque não adianta nada também a gente querer se assumir o ensino no Instagram e ter nem seguidor, né? Eu não tinha. Então, não dava pra mim. Cada um faz com o que tem. Eu não ia querer fazer um negócio online, porque do online eu era 0. Então, não dava pra mim. Então, a gente precisa, mas a gente tem que assumir. Para onde eu ia com rolão, com cápsula, com tudo. Para onde eu vou, eu ando com tudo. Porque se precisar lá com uma cápsula, monta a cápsula, pega aqui, e vai, e vou fulano, e todo mundo. Quantas vezes a gente ia para trilha em Barreirinhas? Ficou tão assim que o povo acontecia uma coisa, Isabela! Vem! Olha o quê? Uma vez o outro veio com o maribondo, como foi, amor? Ele parou no meio da rua, Isabela, o bebê da Isabela, cadê a Isabela? Peraí, não tô chegando. E aí eu com a sacola de óleo. Era loucura. Mas ela assumia isso que o povo tudo sabia. Todo mundo sabia. Porque na hora que eu chegava no lugar, abria, eu botava meus olhos tudo na mesa. Ó, pra nadinha. Mas eu botava. Uma hora vai dar certo. E é assim. Então, o que você tem feito? Como é que você tem se comportado? É ano da gente assumir o nosso negócio. O seu negócio não vai chegar no patamar que você quer se você não for a pessoa que mais acredita nele. Eu só consegui porque eu acredito fielmente, eu não tinha vergonha, eu estava nem aí. Nem aí. Eu não estava nem porque eu pensar de mim. Eu queria era fazer esse produto conhecido através de mim. Eu queria que as pessoas associassem do terra a mim. E eu ia fazer aquilo ali, custe o que me custasse. E era todo dia. A gente quer ser conhecido por outras coisas. Por que se aquilo que vai te trazer resultado é o seu negócio? Você tem que buscar ser conhecido. É pelo negócio que você desenvolve. O que é o distribuidor? Você inicia, Bela. Você distribui no 1 a 1. Gera volume, direto, atua executando. Fala do produto com propriedade, usa o produto todo dia, cria rotina de contato, entende que volume vem antes de ganho. Distribuidor é assim. Se eu pegar hoje a distribuição de um sabão, quando é que eu vou ganhar dinheiro? Quando eu distribuir esse sabão nessa cidade.
Eu vou ter que falar com todas as quitandas, eu vou ter que tudo que eu tenho lá que vende sabão, ou não vende, eu vou dizer que vale a pena vender. Não é? Tu não vende sabão aqui não. Meu Deus, mas sabão todo mundo precisa. Eu dou meu jeito, eu dou meu jeito. O óleo essencial é a mesma coisa. Tu não usa óleo? Não pode ser. Tu não lava, tu não sabe o que é bom. E vai para cima e vai para baixo. É assim, distribuidor, é assim. Você sabe que o ganho vem com a distribuição, com o volume. Então, o que acontece? As pessoas querem começar, mas elas próprias ainda não se tornaram distribuidoras. A primeira coisa, quando alguém começar com você vai ensinar essa pessoa a ser uma grande distribuidora desse produto. Ela tem que saber gerar volume pessoal. Porque para o resto da vida, nós vamos ter o nosso volume pessoal. Não adianta a gente começar um mês e encerrar um mês e a gente não levantar volume. Eu só cheguei onde eu cheguei, porque quando alguém começa comigo, eu digo, vamos embora junto, eu vou embora. Eu sou a primeira que levanta. Eu sou a primeira que levanta o volume para quem está precisando. É para fechar a meta, está ficando fechada, então vai bater o quê? Vamos embora, cabe a mim, eu vou te ajudar. Não é, eu não preciso ajudar, mas eu estou ali, a pessoa sabe que eu levanto, eu trabalho. E eu só consegui assim. Porque se tu quer bater silver, tu não pode não ter 3 elites, mas se tu fizer um 9.000 OV, tu bate silver. E foi assim que eu consegui. E eu não posso ensinar diferente. Eu não posso te dizer, consegue 3 pessoas para fazer 3.000. Sinceramente, eu fiz uns 9.000. Foi assim que foi. Porque senão eu não tinha conseguido. Eu bati primeiro, eu fiz os 5.000. Fui eu que fiz. Então, seja uma grande distribuidora. Porque se vocês ensinarem as pessoas a serem distribuidores, nós vamos começar a levantar volume, porque a pessoa vai ter consciência. E eu estava analisando isso, eu falei, cara, eu entendi que era para eu distribuir esse produto. E vocês vão estudar o que é que um distribuidor faz, como é que ele opera, como é que ele funciona, como é a mentalidade dele, o que é que ele tem que fazer. Todo dia, até um distribuidor de remédio, ele tem rota. O distribuidor de remédio não espera o médico passar a receita, não. Ele está na rota dele todo dia. Faça chuva, faça sol. E se naquele mês o laboratório diz, ó, não teve pedido, ele dobra a rota. Porque ele precisa resolver. Aquela medicação tem que ser prescrita. O distribuidor trabalha assim. Nós precisamos trabalhar para gerar volume. Distribuidor e investidor de marca não atua quando está motivado, pensa a longo prazo, sustenta a marca mesmo em dias difíceis e pensa nela todo dia. E assim constrói venda para sempre. Não tem como eu não vender, eu penso nisso 24 horas. Eu penso nesse produto, eu penso nesse negócio, eu penso como é que eu vou fazer, e eu vou daqui, eu vou dali, aí eu vou inventando, e eu vejo uma coisa de um jeito, já deixo outra pessoa postando. Drink de colágeno, eu digo, rapaz, eu não vou inventar uma bebida com esse colágeno, eu não vou esculhambar meu colágeno. Mas eu vou já fazer um drink de colágeno. Porque o drink, eu não sei o que eles botam. Eu fui pesquisar, eu fico ali, ó. Você precisa ser a dona da marca. Porque se você for a dona da marca, é você que vai inventar todo dia alguma coisa para ela. Eu tenho uma amiga minha que montou uma marca daqui, que é uma marca de beachwear. Todo dia essa pequena fica. Olha, ela reinventa, ela assiste filme, ela precisa desenhar a coleção, ela precisa comprar tecido, ela precisa inventar as peças, ela precisa desenhar na cabeça dela como isso vai ser, ela precisa gerar cor, tudo, ela precisa pensar nas modelos, tudo, nas campanhas, tudo. É 24 horas respirando no negócio dela. E a gente não assume essa skill. Você entende que se você assumir essa postura, muda ou não muda o jogo? Muda completamente. É outra vida que você vai ter. É outro nível de entrega. É outro nível de compromisso. Quando você deixar de ser assalariado do próprio negócio que você está construindo. Você não vai ser funcionário. Você é dono desse negócio. Assuma isso. As melhores ideias, toda a direção tem que vir da gente. Bela, mas eu não consigo, mas você vai conseguir. Eu também nunca operei assim. Eu nunca operei assim.
Eu estava dentro do Tribunal de Justiça, fazendo só o que me mandavam, cumprindo meta, olhando o processo todo dia. Está aqui meu marido, se eu perguntar para ele, ele diz, eu sou outra pessoa hoje. Quem me transformou esse negócio? A decisão de estar aqui, a decisão de me colocar nesse lugar. Eu sou outra pessoa, eu sou mesmo. Eu fico pensando, meu Deus, como é que... Mas foi isso, isso move a gente. Raíssa não era essa pessoa, Raíssa era advogada, essa minha amiga dessa marca. Advogada, ela fazia júri de feminicídio. Nunca tinha desenhado um biquíni. A gente evolui, a gente avança, a gente cresce, mas nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Raíssa tem investido tudo que ela ganha, tudo, de volta. Vou pedir para ela compartilhar a história dela. Tudo que ela ganha, ela bota de volta. Tudo. Se às vezes você ganha um pouco menos, você acha ruim. Dono de negócio não é assim. A gente precisa crescer, avançar, ser mais maduro. A gente está construindo um patrimônio. Bela, mas eu preciso de dinheiro, eu sei. Mas eu estou ensinando como é um negócio, como é ter um negócio. Como é, porque eu sei, porque eu tenho meus pais, eu tenho meu marido tem, e nós estamos com a dor terra. Quando você entra com a mentalidade certa, acontece antes mesmo do que tu imagina, que tu mais quer. Mas quando você vem com a mentalidade errada, você só atrasa aquilo que já era para ter acontecido há muito tempo. Porque não tem como. Você precisa somar com isso. Vir da maneira correta. E as coisas vão acontecer. Bela, o que a gente faz quando a pessoa começa? Faz com que ela soma a distribuição. Começou, tem que começar a distribuir. Bora, planejar a ação. Fazer com que ela ganhe, as pessoas precisam ganhar. Precisam ganhar, você precisa fazer alguém ganhar. Primeiro você precisa saber ganhar. Depois você precisa assumir esse negócio para fazer alguém ganhar. Se você já ganhou, agora é sua responsabilidade fazer alguém ganhar no mínimo que você ganhou. E é assim que o nosso negócio vai crescendo. Quando Sabrina chegou, Sabrina só ficou porque eu disse para a Bíblia que nós vamos se juntar bem, que eu vou fazer ela ganhar. Porque no primeiro mês eu ganhei. Ganhei um valor que seria, eu sei, desde quando caiu meu primeiro ganho, eu sabia que não era aquilo ali. A questão não era aquilo ali, era muito maior que isso. E assim as coisas foram acontecendo. E qual é o objetivo de qualquer pessoa? Atingir elite. Atingir elite. Primeira coisa, se você chegar à elite, nós vamos ter muitos elites esse ano. Eu quero que cada um aqui assuma. Primeiro, se você ainda não é, o compromisso de se tornar. Se você já chegou, o compromisso de fazer novos elites todo o tempo. Tem que ser a sua meta inegociável. Todo o tempo fazer um novo elite. Todo o tempo. Por quê? Porque é o volume que demonstra que o negócio existe. Quem consegue distribuir 3.000 pontos está aprendendo a fazer. Está aprendendo. Não tem como não acontecer. Não importa o que você faça, faça tão bem que quando as pessoas te verem fazendo, desejarão ver de novo e trazer outras pessoas. E esse é o nosso objetivo. E a gente tem uma nova elite, não tem? Eu quero que ela fique de pé e a gente já vai para o merece muito, e esse ano nós vamos reconhecer com muita honra todos os novos elites. Porque nós precisamos entender que se ela conseguiu, ela acabou de chegar. Veio, não contou história.
40 dias. Fez o que tá fazendo o que precisa ser feito. E conseguiu. Distribuiu 3.000 pontos. Se ela conseguiu, nós todos podemos conseguir. E todas as vezes que a gente tiver um novo elite, é uma forma da gente dizer que esse negócio é real, que esse negócio existe, que é possível. Ela movimentou 3.000 pontos. Bora calcular aí. 3.000 vezes 6,50. Calculem para mim. 19.500. 19.500. Muito bem. Ela distribuiu 20.000 reais. Vamos bater palmas? E se ela se manter vezes 12, ela vai ter um negócio. Ela pode ficar só como elites, mesmo que ela não avance. Porque nós não podemos menosprezar nenhum ranking. Não é sobre só um ranking que a gente alcança. Nós precisamos ter noção do negócio que a gente tem na mão. Se ela for elite, até janeiro do ano que vem, que foi o mês que ela bateu, dezembro, é dezembro, né, desse ano, ela tem um negócio de 240 mil reais anual. Olha o tamanho do negócio que ela tem. Olha que incrível. E nós precisamos fazer jus a isso aqui. Então, você está construindo um negócio de 240 mil. O que a gente precisa se cumprir? Porque às vezes você pega e menospreza. Não, eu sou só elite. Não, você já tem um negócio. Olha o tamanho do seu negócio. Quantas pessoas estão aí com negócios muito mais robustos, com investimentos gigantes e não chegam ao faturamento de 240 mil anual? Olha o tamanho. Muitas pessoas trabalham o ano todo e não ganham 100 mil. Se a pessoa ganha 10 mil por mês, ela ganha 120 mil por ano. A metade do que a gente vai distribuir para o outro. Está começando o negócio. No início da carreira, está ali já está pensando. Então, uma pessoa que consegue distribuir 20 mil reais em óleo essencial, está vendendo óleo, ela não precisou pagar R$1 desse estoque. É assim que a gente vai construir esse negócio, com a mentalidade certa. Nós não podemos diminuir aquilo que temos construído. E nós estamos fazendo um trabalho fantástico. E nós vamos continuar. E cada vez que a nossa mentalidade estiver mais ajustada, eu vou falar sobre isso no meu próximo treinamento. Nós vamos estar melhores e vamos trazer pessoas cada vez mais compromissadas. Porque se agora em diante, quando ela falar com alguém, ela vai dizer para a pessoa, ó, a meta é igual a mim. Eu distribuí 20 mil no mês. Ela sabe que é possível. E quando a gente começa, a gente acha que é muito. Mas quando a gente consegue, a gente vai vendo que é possível. E aí ela vai fazer o que agora? Ela vai ajudar outras pessoas a desejarem um negócio que movimenta 240 mil no ano. O diamante, 3 milhões arredondando, né? Então a gente quer construir um negócio de milhões. Praticamente em 20 dias, né, Isabela? Porque dezembro, a gente sabe que é praticamente 2 semanas perdidas devido ao feriado, né, pessoal, todo mundo. Mas no primeiro dia de dezembro, né, eu fiz um cadastro, foi o meu start, sabe? Eu fiz um cadastro. Você falou naquele dia da organização. Eu fiz um cadastro do meu tradicional, eu vi, né, 3 mil pontos, aí como você disse, né, eu achei super, eu digo, meu Deus, 3 mil pontos em um mês. Aí eu peguei o que faltava e dividi para 24 dias, né? Eu disse, não, bora colocar aqui que 6 dias eu não vou fazer nada. Mas aí eu foquei, deu 132 pontos dia. Sempre eu digo, não. Então, peraí, se eu fizer um cadastro por dia, se eu um dia não fizer, eu faço 2 novos, vai dar certo.
Então, assim, na verdade, os 3 mil pontos, ele veio, não foi de 31 dias, não, foi tipo de, no máximo, 24 dias. Né? 24 dias. E é totalmente possível. Eu vi que é muito fácil. Muito bem. E vai chegar. E o legal, Que vai trazendo a mãe dela, os 2 filhos, né? Nora, a família dela tá toda aqui. Não é só para assistir e aplaudir, não, gente. Eles estão todos no negócio. Então, esse negócio é fantástico, porque assim, a paixão dela tá tão grande, ela tá tão assim, transbordante, assim, hoje ela chega, ela vai, ela fala, ela anima o povo, a Amanda ali, ela tá usando óleo para gravar vídeo, e aí minha filha, a paixão dela tá tão grande que ela fala pra, ela não aceita que a família dela não esteja. Mas se eu vou ficar rica, eu não vou ficar rica sozinha, porra, eu quero vocês tudo aqui. E o meu irmão está em São Paulo, mas está cadastrado. Aí é essencial para lá. Ela cadastrou os irmãos, cadastrou os primos, está cadastrando todo mundo. Ela disse assim, não, vamos para lá. Vamos para Belém em fevereiro. Vamos tomar trazer justamente essa visão de fato. É sensacional isso. Nós precisamos fazer uma festa toda vez que a gente tiver um novo manager, um novo diretor, um novo executivo. Eu quero contar com vocês. Para gente toda terça-feira, olha aí, ó. Levanta, nossa amiga. Você vai calcular um negócio que ela já fizeram também. Desse mesmo jeito. E aí, a gente precisa fazer festa mesmo. Porque se alguém levantou o volume, é porque a gente está mostrando que é possível. E é assim que a gente vai fazer esse trabalho. É todo dia. E aí a gente decide hoje uma nova decisão de fazer o nosso 2026. Eu vou estar aqui sempre com essa disposição, com essa energia, porque faz parte de mim. Eu sou assim, eu amo essa empresa, eu sou muito grata pela Dodeca. Para mim, assim, não tem nada igual, não tem nada que chegue nem perto. Nós precisamos fazer valer a oportunidade que temos. E eu garanto para vocês que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma, porque a minha vida não foi mais a mesma. Eu não tive nenhuma facilidade, eu não peguei nenhum atalho, eu não encontrei nenhum caminho fácil. Eu sou órfã desde os meus 15 anos de pai. Todas as dificuldades, talvez não iguais, mas também as minhas, eu tenho igual a todo mundo aqui. Mas eu decidi fazer, eu decidi assumir as minhas responsabilidades, eu decidi assumir esse negócio, ser uma distribuidora desse produto, ser a mais entusiasmada, ser a mais alegre, ser a mais disposta, ser a que sempre responde. Não vejo dificuldade, tento não ver sempre dificuldade. Fui mudando a minha lente aos poucos e as coisas foram acontecendo. Então, se de alguma forma eu puder inspirar e ajudar vocês, eu estou aqui. E se a gente se unir, nós vamos colocar o Maranhão de uma maneira especial, para que todo o Brasil veja o nosso trabalho. E eles vão querer saber o que está acontecendo aqui. Porque é assim que a gente faz. A gente não fala, a gente mostra. A gente vai. Eu estava agora, depois de 7 anos, para a gente encerrar, pude palestrar no primeiro evento de empreendedores, de mulheres empreendedoras da Doterra. Mas tem 7 anos que eu estou ali, servindo essa empresa. Eu nunca faltei em um evento. Eu investi em todos, eu estava lá. Participei de tudo. Fazendo o meu trabalho. Todo o tempo. Até que aos poucos, um ou outro foi dizendo, tu não vai, Isabela. Quando, ano passado, que eu estava na reunião de blues, tinha pouquíssimas pessoas lá. Quando as pessoas me olharam, era como se fosse assim, meu Deus, tu está aqui? E é assim que eu quero que vocês sejam vistos. Pelo trabalho de vocês, porque é assim que a gente tem que ser visto. Ninguém vai te indicar, mas o teu trabalho vai te levar. É nisso que eu acredito. É por isso que eu trabalho. E nós vamos fazer isso juntos. Porque se eu estou construindo isso,
é para que vocês tenham acesso também. Eu não quero um acesso, não. Eu quero que vocês sejam vistos. Eu quero que a gente construa algo grande. Porque não é sobre mim, é sobre o que nós vamos fazer no nosso estado e no nosso país. Estamos juntos? Eu quero um 2026 incrível para a gente, onde nós vamos ser o protagonista das nossas histórias, onde nada vai impedir aquilo que a gente decidir. E a gente vai fazer algo extraordinário juntos. Vamos celebrar, no final desse ano, muitas e muitas conquistas, muita superação. E não é fácil, mas é possível e a gente consegue. Tamo junto? Tamo junto. Próxima terça a gente está aqui de novo. Vamos tirar uma foto.